Tudo bem com você? Eu quero lhe dar as boas-vindas a este canal, saudando você com a paz do Senhor. Nós iremos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na verdade, a última lição desse segundo trimestre, que traz como assunto o sacerdócio celestial. E quero, antes de mais nada, pedir a você que se inscreva em nosso canal. Este é o canal ev.Júnior Mendes, eu sou o evangelista Júnior Mendes, e se você gostou desse vídeo, compartilhe, você curta, você também comente esse vídeo. Isso é muito importante. Eu, na verdade, tenho sentido falta desse feedback. Algumas pessoas têm comentado comigo pessoalmente da contribuição que este vídeo, estas videoaulas têm trazido à sua vida, mas é importante para nós sabermos que estamos no caminho certo. Então, é importante que você comente aí no canal, você curta, você compartilhe com os seus amigos e assim você estará nos mostrando que nós estamos no caminho certo. Inclusive, estamos abertos a sugestões, tá certo? E você pode ficar à vontade. O tema de hoje, como já dissemos, é o sacerdócio celestial e a leitura do texto áureo da lição diz o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Está em Hebreus 7, 26, e o texto, logicamente, está falando de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus trata do assunto mostrando que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote que foi capaz de oferecer sacrifício uma única vez, de uma vez por todas as pessoas. E, portanto, não necessitamos mais cumprir os rituais, as cerimônias, as celebrações que foram estabelecidas ao povo de Deus no Antigo Testamento. Esta lição, ela tem 3 tópicos, como é sempre o padrão das lições da Escola Bíblica Dominical. O primeiro vai tratar a respeito do sacerdócio celestial, tem um único sumo sacerdote. O segundo tópico vai tratar sobre o sacerdócio universal da igreja. E, por fim, o terceiro tópico vai tratar a respeito do maior e mais perfeito tabernáculo. Em todo esse trimestre, nós tratamos a respeito dos assuntos do tabernáculo, as suas cerimônias, seus sacrifícios, a sua mobília e também o seu sacerdócio. E nesta lição, estamos encerrando o trimestre falando a respeito do sacerdócio de Cristo, porque todas aquelas coisas eram sombras. Todo aquele movimento, toda aquela cerimônia, toda aquela mobília, todos aqueles rituais apontavam para o mais perfeito sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para dar vida a todas as pessoas. E o autor começa a sua lição mostrando Cristo como o único sumo sacerdote, ou sumo sacerdote do Novo Testamento, também da nova aliança. E ele diz que na nova aliança Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celestial. E quando ele diz isso, ele está dizendo que Jesus, ele fez a amizade que estava separada. Ele juntou novamente o homem a Deus através da sua morte, do seu sacrifício, e ele fez com que as pessoas agora pudessem outra vez se aproximar de Deus o Pai. Então, quando o texto diz que Jesus é o mediador por excelência, porque os sacerdotes da antiga aliança, o sumo sacerdote da antiga aliança, ele tem esse papel de mediação. Nós estudamos aqui, está nas outras lições, e se você não assistiu às outras videoaulas, eu quero convidar você a assistir. Nós tratamos a respeito de que o sumo sacerdote, ele levava para Deus a demanda das pessoas, do povo judeu, e trazia de Deus para o povo as suas ordenanças. Então, o sacerdote era o elemento que estava entre o povo e Deus, fazendo esta união. Porque nós aprendemos que o pecado, ele rompeu com a comunhão entre o homem e Deus. O pecado fez com que a humanidade estivesse agora irreconciliável com Deus. E o sacerdote, ele tinha esse papel de mediar, ou seja, de estar no meio entre as duas partes. Jesus Cristo é o sumo sacerdote e mediador por excelência,
e através do seu sangue, ele faz esta mediação. Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 5, ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então imagine como isso acontece. Na verdade, a humanidade estava intrigada com Deus, para você compreender melhor, na linguagem mais simples, né, de mal de Deus. E Jesus Cristo e essa humanidade não podia por si mesmo chegar-se a Deus. Ela não podia por si mesmo aproximar-se do Senhor, porque ela estava em pecado, estava em degradação moral. Então Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele dá a sua vida, derrama o seu sangue, ele agora permite que todo aquele que queira se aproximar de Deus possa fazer isso através de quem? De Cristo. Porque Cristo agora, o sumo sacerdote por excelência, junta as duas partes. E ele faz a amizade entre a humanidade que estava em inimizade com Deus e o Deus de paz, que agora pode sim se relacionar com os homens, com as pessoas, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, esse sacerdócio celestial, porque Cristo é sumo sacerdote por excelência, produz, na verdade, esta bênção, esta vitória, e todos quanto quiserem podem sim se aproximar de Deus, mas através de Jesus Cristo. E esse sacerdócio agora, ele não é um sacerdócio apenas de Cristo. Cristo, quando ele se oferece por nós, ele também estabelece agora o que é chamado de sacerdócio coletivo ou sacerdócio universal. A reforma protestante, os reformadores do século XVI, eles restabeleceram, na verdade, eles redescobriram esse conceito e está agora ensinando, e eles ensinaram, na verdade, que todo crente, pela palavra de Deus, ele também é sacerdote. Ele está ensinando que não há mais status que diferencie o povo do sumo sacerdote, como acontecia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, apenas o sumo sacerdote podia se aproximar de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia falar ou orar a Deus. Falar pelo povo e falar por si mesmo. Na Nova Aliança, todo crente é chamado a ser sacerdote. Todo crente é chamado a viver na presença de Deus. E não somente isso, ele tem acesso ilimitado a Deus. E agora, por si mesmo, ele pode apresentar-se a Deus, falar com Deus, orar a Deus, desfrutar desta comunhão com Deus. E isso foi possível por causa do sacerdócio celestial, por causa do sacerdócio de Cristo. E a mais, esse crente agora, que também é chamado para ser sacerdote, ele é devedor para oferecer sacrifícios espirituais. Repare o que diz o texto da primeira carta de Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. De quem Pedro está falando? Dos crentes, da igreja, dos cristãos. E diz a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja agora que Pedro está dizendo que a igreja, todo aquele que é salvo em Cristo é também sacerdote. E é um sacerdócio real. E por que ele é sacerdote? Porque ele agora pode e deve anunciar as virtudes daqueles que o chamou. De quem? Do próprio Cristo Jesus. E mais uma vez, Pedro, na sua carta, no mesmo capítulo, no versículo 5, 1 Pedro 2 e 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha, a gente tem aprendido que os sacerdotes no tabernáculo e depois no templo ofereciam sacrifícios, tanto no átrio como no Santo do Santo e também no lugar santíssimo. Um dos principais papéis do sacerdote era oferecer sacrifício a Deus. Agora, a igreja como nação eleita, sacerdócio real, igreja como nação santa, povo adquirido, agora também deve oferecer sacrifícios espirituais agradáveis
a Deus, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E como é que a igreja oferece esses sacrifícios espirituais? E o que é que vem a ser esses sacrifícios espirituais? Bom, os sacrifícios espirituais está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Primeira coisa, nós podemos viver em completa consagração a Deus através do nosso corpo. E Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, quando um animal era morto e era sacrificado e era oferecido a Deus em holocausto, você lembra que aquele animal era oferecido completamente? Aquele animal era queimado completamente, não podia ficar uma só parte daquele animal, sem ser sacrificado ou sem ser oferecido, ou seja, era uma oferta completa. E Paulo, quando diz que os irmãos, ele faz um rogo e diz que a igreja deve apresentar o seu corpo, o crente precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, está aqui um dos princípios do que é ser, ou do que é fazer ou oferecer sacrifícios espirituais. É quando você, tem uma completa consagração do nosso corpo a Deus. E como é que se faz isso? Olha, de várias maneiras. Quando nós consagramos, por exemplo, os nossos olhos. Quando não colocamos os nossos olhos em coisas más. João Crisóstomo, que foi um dos grandes pais da igreja primitiva, ele diz que quando nós não lançamos nossos olhos em coisas más, nós estamos fazendo sacrifício. Quando nós não estamos usando os nossos lábios para proferir leviandade, para proferir coisas obscenas ou palavras que desagradem a Deus, nós estamos oferecendo sacrifício de louvor. E quando nós estamos usando as nossas mãos para operar o bem, nós estamos, na verdade, oferecendo holocausto. Então está aí a forma como o crente pode oferecer sacrifício espiritual através do seu corpo, usando os seus órgãos, usando os seus sentidos, usando a sua vida para o bem, para agradar a Deus. Por isso são chamados de sacrifícios espirituais agradáveis. Mais uma vez, como nós podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Com as nossas contribuições para o sustento da obra de Deus. Olha o que diz Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 18 e 19. Mas bastante tenho recebido. Paulo aqui está agradecendo uma oferta que recebeu dos filipenses. E tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, que foi a pessoa que trouxe a oferta para Paulo, o que da vossa parte me foi enviado. Agora repare o que ele diz. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo considerava que a oferta que os filipenses mandou para ele considerou isso como um sacrifício de cheiro suave. Paulo analisa isto, ele faz uma comparação com esta oferta, como a oferta de incenso que os sacerdotes ofereciam, de cheiro suave, ofertas perfumadas no altar de ouro, ou altar de incenso que ficava no lugar santo. Então, quando eu e você ofertamos, dizimamos, ajudamos na obra missionária, quando contribuímos para o necessitado, nós estamos, na verdade, também oferecendo o sacrifício de louvor. Logicamente, quando fazemos isso com liberalidade, quando fazemos isso com alegria, com voluntariedade, não por obrigação. Aí o apóstolo continua dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é que o apóstolo está dizendo com esse texto? Ele está dizendo que a recompensa, não somente aqui para este sacrifício, mas a recompensa também na eternidade, a recompensa também no céu de glória com o Senhor Jesus. Uma outra maneira de nós oferecermos sacrifícios espirituais é através do louvor a Deus, é através da adoração ao Senhor e, como já dissemos, através do bem que fazemos aos necessitados. Observe o que diz o texto de Hebreus 13 e 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Alguém pode imaginar que isso aqui é simplesmente cantar na igreja, ou louvar na igreja. Não, não é isso. Ou não é apenas isso. Oferecer sacrifício de louvor é confessar a Cristo, é transmitir através dos seus lábios, da sua fala, que você tem uma vida de piedade e que você reconhece o Senhor Jesus, que você louva o Senhor Jesus, que você transmite a verdade do Senhor Jesus. Então esse sacrifício de louvor não se restringe apenas quando estamos louvando na igreja. Sim, quando estamos louvando na igreja, estamos também oferecendo sacrifício de louvor. Mas não adianta louvar na igreja e quando estamos fora, usar nossos lábios para proferir coisas que desagradem a Deus ou usar o nome de Deus em vão, por exemplo. Oferecer a Deus sacrifício de louvor e pagar ao Altíssimo os teus votos, está no Salmo 50, versículo 14. Mais uma vez, sacrifício de louvor, sacrifício dos lábios. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Quem disse isso? O próprio Deus, está no Salmo 50 e versículo 23. Quem oferece sacrifício de louvor está glorificando a Deus. Então a gente tem que louvar a Deus. A gente precisa, sim, a todo instante, agradecer, bendizer ao Senhor. A nossa adoração. Jesus quem disse em João 4, 23, com a conversa que estava tendo junto ao poço de Jacó com a mulher samaritana, ele disse: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz, porque são esses adoradores que o Pai está procurando. O Pai procura adorador assim. Então adorar a Deus em verdade, com o espírito de santidade, também é oferecer sacrifícios espirituais. E precisamos ter muito cuidado com a qualidade de adoração que está sendo desenhada nos ciclos evangélicos nesses últimos tempos. Nós iremos trazer um vídeo a respeito da verdadeira adoração, mas também nós queremos dizer que fazer o bem, como já dissemos antes, está também relacionado em oferecer sacrifícios espirituais. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13 e 16. Ou seja, fazer o bem, ser beneficente, ser benevolente, ser misericordioso, ajudar o necessitado, contribuir com os que estão precisando, também são sacrifícios espirituais, porque tudo isso exige de nós renúncia. Tudo isso exige de nós que abramos mão de nossas próprias, do nosso próprio egoísmo, daquilo que desagrada a Deus, para agradar ao Senhor. Então está aí um breve relato do que são esses sacrifícios espirituais. Mas o escritor continua dizendo que esses sacrifícios espirituais, no tópico 2, esse sacerdócio universal da igreja, ele está fundamentado. Ele está fundamentado aonde? Ora, o sacrifício que o sumo sacerdote oferecia no tabernáculo e posteriormente no templo, estavam fundamentados na lei, estavam fundamentados nas ordenanças da antiga aliança. E os crentes da nova aliança, onde está o fundamento desse sacrifício? Está no próprio Cristo. Está na pedra que é Cristo. Isaías diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse ou não será confundido. Isaías 28, 16. O escritor da lição vai dizer, assim podemos afirmar que o sacerdócio universal, esse sacerdócio que eu acabei de explicar, onde todo crente é um sacerdote dos crentes, o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. E isso está previsto, na verdade, isso está dito desde o Antigo Testamento. Isaías falou disso. Isaías também disse que, então ele vos será por santuário. Quem? Cristo. Essas profecias estão falando de Cristo. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Agora Isaías está dizendo que a pedra que é Cristo, a pedra fundamental que é Cristo, será também de escândalo e de tropeço para todo aquele que não aceitar em sua vida as ordenanças do Senhor, o sacrifício de Cristo e a sua lei. Então Cristo, ele é uma pedra de esquina, um fundamento de salvação, onde todos os atos de bondade, de louvor, adoração,
todos os atos de fazer-se o bem ao próximo estão fundamentados, estão sendo reconhecidos por Deus como sacrifícios espirituais para aqueles que negam a Cristo, para aqueles que rejeitam esta verdade, Cristo se torna uma pedra de tropeço. E ainda mais, Pedro escrevendo, ele vai dizer o seguinte: e chegando-vos para ele, para quem? Para Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, mais uma vez, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Cristo Jesus. Porque qualquer ato desse que seja feito de louvor, de adoração, de fazer o bem, seja qualquer ato de bondade, se não for por Cristo Jesus, é apenas um ato de bondade. Um belo hino cantado, se não for por Cristo Jesus, é apenas um belo hino cantado, não é um louvor. Compreende isso? Não é um louvor. Qualquer movimento que aparente adoração, se não for fundamentado em Cristo, não pode ser adoração, não pode ser recebida por Cristo. Por quê? Porque a pedra fundamental desta casa espiritual, das pedras vivas que são os crentes, a igreja de Deus, é Cristo. Cristo é a pedra principal e ele disse isso a Pedro. Mateus 16, 18 vai registrar, quando Jesus disse, tu és pedra, falando a respeito de Pedro, e sob esta pedra, não Pedro, mas o próprio Cristo. Os termos usados ali no grego são termos diferentes. Quando ele diz tu és pedra, o termo usado para pedra ali é seixo ou pedra pequena. E Jesus disse sobre esta pedra, que pedra? O próprio Cristo e a declaração que Pedro acabara de dar, porque Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro declara o fundamento de Cristo, o fundamento do sacrifício, o fundamento do projeto de Deus para a humanidade, trazendo salvação em Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, que é esta declaração que você deu ao meu próprio respeito, ou seja, eu sou a pedra principal, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja, como pedras vivas, como disse Pedro, está edificada sobre Cristo, que é a pedra principal. Compreende? Então este é o fundamento do nosso sacerdócio real, que é feito em Cristo Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Mais uma vez, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, porém, por Cristo Jesus. Está aí o segundo tópico sendo comentado. Aí diz assim, por isso você é chamado para ser um sacerdócio nesses dias difíceis. Aqui é um convite. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte, você que me escuta, todo aquele que é salvo em Cristo, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, é automaticamente inserido nesse contexto de sacerdócio para oferecer sacrifício a Deus. No terceiro tópico, o autor da lição vai tratar sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. E ele diz, e a Bíblia diz por todos os seus textos, que o tabernáculo terrestre era a sombra do tabernáculo celestial. Aquele tabernáculo que Moisés levantou no deserto, o templo construído futuramente, ou depois do tabernáculo, com toda a sua mobília, com todas as suas cerimônias, eram sombras dos bens futuros. Era sombra de algo real, de algo mais perfeito, na verdade, de algo unicamente perfeito. Um tabernáculo celestial. Mas o autor ainda vai tratar dos lugares no tabernáculo terrestre. E nós aprendemos no decorrer desta lição que o tabernáculo levantado por Moisés no deserto tinha 3 partes, ou 3 lugares. Primeiro, o pátio, também chamado de átrio, era o lugar de sacrifício, onde ficava o holocausto, o altar do holocausto e a pia, ou lavatório, para as purificações dos sacerdotes e também do sumo sacerdote. Aquele pátio, aquele átrio, nós fazendo uma analogia, ele representa o primeiro estágio da vida do crente. É quando o crente aceita Cristo como Salvador e logo ele é purificado dos seus pecados através do sacrifício de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus.
porque aquele altar de bronze que ficava no átrio ali ou no pátio representava ou apontava para o sacrifício de Cristo, do sumo sacerdote perfeito que uma vez por toda ofereceu sacrifício pela humanidade. Não por si mesmo, porque não precisava, mas pela humanidade. Ali é o primeiro estágio. Por que é o primeiro estágio? Porque também o crente vai começar a purificar-se através da palavra, representado na pia de bronze. E ele agora vai melhorar seus atos. O que era velho ficou para trás, ele agora é uma nova criatura, ele agora anda em novidade de vida, e a sua vida vai sendo pautada, ou vai sendo coordenada pela palavra de Deus. Naquele lugar, ou naquele tabernáculo, também tem um segundo compartimento, ou um segundo lugar chamado de lugar santo. E o que ficava no lugar santo? Ficava os 3 elementos: o candelabro de ouro, o altar de incenso, o altar de ouro e a mesa com os pães da proposição. Aí está o segundo estágio da vida do crente. Porque aqui neste lugar, o crente está louvando a Deus. O crente está oferecendo sacrifícios de louvores e de adoração a Deus. É justamente aquilo que nós acabamos de trazer, os sacrifícios espirituais. E por fim, o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, onde se desfrutava plenamente da presença de Deus. Aqui é o estágio mais profundo de uma vida de comunhão com Deus, que todos nós devemos buscar. Lamentavelmente, alguns crentes se conformam a estar no átrio. Eles não evoluem, eles não crescem, eles não aumentam espiritualmente, eles não progridem espiritualmente, eles não buscam melhorar espiritualmente ou melhorar sua condição com Deus. Mas é preciso. E essa lição sobre o sacerdócio celestial, disso que nós estamos tratando, ela é mais um convite para todos nós. É Deus dizendo: se aproxime, venha. Adentre dentro desse tabernáculo até a presença de Deus. O véu do templo foi rasgado. O texto de Mateus, que trata da hora do sacrifício, da hora da crucificação, diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Estudamos sobre isso numa lição passada. Trazendo para nós, trazendo para o povo a mensagem de que o acesso a Deus, ao trono da graça e da misericórdia, conforme está escrito na carta aos Hebreus, está aberto, ou seja, Deus está acessível por Cristo. Sem Cristo não dá como, mas por Cristo Deus está acessível. E nós precisamos nos aproximar até este lugar santíssimo e desfrutarmos de uma plena comunhão com Deus. Ele vai falar também sobre o tabernáculo celestial. E ele vai dizer: é o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Citando Apocalipse 21, 3 e 4, que eu vou ler para você. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus sempre desejou habitar com o homem. Na verdade, Deus cria o homem para que tenha comunhão com ele, para habitar com ele, para morar com ele. Nós conhecemos a história. O homem fracassou. O casal caiu no jardim e dali por diante a degradação moral humana entrou. Do pecado, na verdade, entrou na humanidade. A morte entrou também. Mas agora, por Cristo, Deus está restabelecendo esta comunhão. Deus está restabelecendo este convívio. E, por fim, num tempo futuro, aqueles que são salvos em Jesus irão morar com Ele no tabernáculo celestial. No tabernáculo que está nos céus, cuja réplica foi montada aqui na terra, cuja sombra foi estabelecida, e o estudo vem trazendo isso durante toda a lição. E nesse tabernáculo celestial, olha o que vai acontecer. Versículo 4 da mesma leitura, Apocalipse 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, apesar de todo esse apogeu, de toda essa beleza, dessa liturgia, essa riqueza de detalhes, com o tabernáculo, as leis e as ordenanças da antiga aliança, esse tabernáculo celestial, o real, ele vai, na verdade, produzir, ele vai, na verdade, trazer, ele vai, na verdade, executar. Será possível viver o que não é possível viver aqui. Porque aqui ainda se chora, aqui ainda se sente lágrima, aqui ainda tem morte, aqui ainda tem pranto, aqui ainda tem dor, aqui ainda tem clamor, mas no tabernáculo celestial. Mas na glória de Deus, tudo isto cessará para sempre. Então o crente
toda igreja precisa continuadamente almejar este tabernáculo celestial. Precisa sim desejar a volta de Cristo, precisa sim anelar pela volta de Cristo, porque aqui está um lugar melhor. Cristo é o sacrifício perfeito que nos possibilitou tudo isto. O escritor diz aqui na lição: diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo é definitivo e perfeito. Isso aqui é extremamente tranquilizador. Se não houvesse esse sacrifício de Cristo, para se aproximar de Deus, os mesmos ritos do Antigo Testamento estariam sendo funcionais, estariam ainda estabelecendo e valendo a pena. Ou com validade, melhor colocado assim. Mas quando Cristo oferece pela humanidade, uma única vez, e de maneira perfeita, todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, ela foi substituída. Por isso a igreja hoje não tem uma classe sacerdotal. Não. A igreja tem um corpo eclesiástico, mas não uma classe sacerdotal. Ou seja, a igreja não tem a figura de alguém que tem um status espiritual ou um status de relevância com Deus maior ou diferenciado em relação às outras pessoas. Não, de maneira nenhuma. Cada crente agora é sacerdote. Cada crente agora pode sim oferecer sacrifício por ele e também pelos outros. Cada crente agora exerce, isso é chamado de sacerdócio universal, sacerdócio coletivo. Isso só é possível porque Jesus, uma vez por todas, se ofereceu de maneira perfeita pela humanidade. E é esse sacerdócio celestial. Por quê? Porque Cristo agora está à destra de Deus, intercedendo por quem? Por todos aqueles que a ele se chegam. Sim, João vai dizer, inclusive, que ele é o advogado que está junto a Deus, advogando a causa de todo aquele que ele se chega. Paulo diz que ele é o mediador entre Deus e os homens, junto a Deus, para mediar com Deus todo aquele que a ele se chega. Então você não está sozinho, você não está nesta batalha, nesse esforço de oferecer sacrifícios espirituais sozinho. Na verdade, não. Você está recebendo de Cristo, do sacerdote celestial, a graça, os elementos, os instrumentos espirituais, a instrumentalidade espiritual para oferecer esse sacrifício. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, está aqui um breve resumo desta lição que iremos estudar no próximo domingo. Eu quero concluir lendo a conclusão. Pareceu meio redundante, mas na verdade eu vou ler a conclusão e fazermos as considerações finais. Diz o seguinte: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, ok? Temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante, mais uma vez, Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, conforme está em Hebreus 10 e 20. Depois você confere aí na sua Bíblia. O que é que está sendo dito aqui? Que agora os crentes estão, na verdade, no mesmo patamar, no mesmo status, com o mesmo direito, com a mesma liberdade. Só não vai a Deus, só não se enche de Deus, só não recebe de Deus quem realmente não faz esta busca. Então que Deus te abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E mais uma vez eu quero te pedir, compartilhe, curta, comente, deixe o seu comentário, né? Dê o seu like. E, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Deus abençoe você.